Olá, vamos fazer um vídeo hoje um pouco diferente. Qual é o seu coeficiente de riqueza? Qual é o seu indicador de riqueza? E fazendo um paralelo entre finanças pessoais e finanças nas empresas. É bem interessante, porque tem um grande movimento de pessoas se movimentando para ir para a bolsa, para comprar ações. Bom, e para isso é importante ter uns conceitos básicos, um entendimento um pouco de contabilidade, mas não aquela contabilidade burocrática, contabilidade prática. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Começar a falar, tem muito mais coisa. Como você escolhe uma empresa boa, uma ação boa, como você faz um paralelo com isso, vê se você tem uma gestão boa das suas finanças. Então, isso é educação financeira. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Tá bom? Bom, antes disso, eu sou Sampaio, eu sou consultor, educador financeiro e te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe. Né? É importante você fazer esse movimento, comentar, compartilhar e dê o seu like. Tá bom? E também conheça o meu curso de Finanças Pessoais, que é o curso prático de como cada pessoa pode botar na sua vida então uma organização financeira para trabalhar então o seu orçamento, para gastar menos, ganhar mais, sobrar, investir e de uma forma inteligente fazer essa condução da sua vida. Muito bem, então vamos lá, tá? Que história é essa de finanças de empresas, finanças pessoais? Bom, eu falei do coeficiente de riqueza. O Robert Kiyosaki fala sobre isso e no final desse vídeo eu vou comentar o que é esse coeficiente de riqueza. Mas antes disso, então, como é que você, por exemplo, hoje, quando se fala em investir em ações, por exemplo, que é comprar um pedacinho de uma empresa, como é que você pensaria, mesmo que você não tenha ainda, tenha certo receio, que não tenha se movimentado, um dia você vai estar lá, vai fazer parte da sua vida. Por mais ameaçador que possa ser para algumas pessoas. Mas então, para você escolher, saber o que uma empresa boa ou uma pessoa rica, uma pessoa que administra bem as suas finanças, tem alguns parâmetros, algumas medidas. No caso de uma empresa, então, tem vários indicadores. Hoje eu vou falar de 4 aqui, tá? São mais de 20, 30, enfim, que se chama até os múltiplos, na análise fundamentalista, que é outro tópico lá mais amplo e que podemos abordar aos poucos. Mas hoje, rapidamente, então, como é que nós sabemos se uma empresa é boa? Pegando o bem básico. E aproveitando, como é que você sabe hoje que a sua gestão financeira, que o jeito que você olha para o seu dinheiro, como é que você sabe se você está bem ou se você não está e o que precisa para melhorar? E dentro desse contexto de que nós estamos num mundo em que ele está se preparando, está entrando para ações, a Selic está a 2% e a gente tem que fazer multiplicar o dinheiro, enfim. Então esse é o cenário e essas são as questões que eu quero trazer hoje. Primeira coisa então de finanças é a receita, tá? Ou seja, o quanto que, por exemplo, uma empresa, um negócio que você vai fazer, você vai vender um produto, vai vender um serviço, você tem que calcular quanto que você vai colocar no mercado, quanto que você vai vender. Vai vender por R$1.000, por R$100, por R$50, por R$10. E nesse valor que você definiu de receita por produto, você vai colocar ali dentro 3 coisas. Tá? O valor que você tem de custo, as despesas eventuais e o quanto que você quer ganhar. Então você define um preço. Então, do lado da empresa é isso. No seu lado, pessoa física, tá? Você vai então ter o seu salário, o seu prolabore, é a mesma coisa. Então você tem uma receita. Então está ali uma coisa e a outra. Bom, depois disso você precisa saber, então a primeira coisa é a receita. Tá? Se a receita está aumentando, a receita da empresa, você tem um plano de aumentá-la, tá? O que você está fazendo? Então, essa é a pergunta para trazer para o lado pessoal também. Primeira coisa é isso. Então, no caso da empresa, é isso. Define o quanto que é o seu preço de venda, quanto que é o seu custo, quanto que ela quer ganhar. Tá? Bom, no segundo momento, tá? Então vamos pegar, saindo desse primeiro passo, o segundo passo é o custo. Quanto que é o seu custo de vida? Quanto que é o custo da empresa para produzir determinado produto, para fazer determinado serviço? Bom, quanto melhor você trabalhar esse custo, maior vai ser a sua sobra. Se você já tem um plano de aumentar a venda, você tem também que saber administrar o custo. Então, o segundo ponto é o custo. Isso que eu estou falando aqui são os indicadores de eficiência, o quanto que você é eficiente entre ganhar, o gastar, e o terceiro ponto, que é o lucro, quanto que você espera ter de ganho. 3 coisas básicas, mas fazendo essa associação da vida pessoal com a vida de empresa e dentro do contexto de mundo de investimentos, fica um pouco mais amplo. E essa é a ideia que eu quero deixar aqui. Então, por exemplo,
No caso do custo, é isso. A empresa trabalha para reduzir os seus custos, para ter os custos enxutos, como se diz, e na vida pessoal, a mesma coisa precisamos fazer. Qual é o seu plano para administrar isso? Você tem um orçamento, você olha quanto que você gasta, você tem um plano de diminuir e fazer com que sobre mais? Então, esse é o balanço que precisa ter para uma boa educação financeira, numa empresa e na vida pessoal. O terceiro ponto, então, é o lucro. Bom, a diferença entre a receita e o custo vai ser o lucro, é o quanto que sobrou. Esse é o objetivo, esse é o esperado. Bom, na empresa você tem ali, então, a sua receita, menos o custo, e tem o que chama-se de margem bruta, que é também um coeficiente. Vai ser, você quer ter 10%, 20%, 50%, quanto você quer que sobre? Tá? No final, essa margem bruta. Claro, depois se você tiver empréstimo, você tem despesas financeiras, tem outras despesas gerais, despesas administrativas, despesas de venda, enfim, que faz um segundo grupo e você tem embaixo então, o quanto que sobrou, quanto é que é o seu lucro líquido. Tá? Então, margem bruta e margem líquida. Na vida pessoal, você tem, para resumir, você tem, digamos, a margem líquida igual à margem bruta. Você tem quanto você ganha, quanto que você gasta, para simplificar aqui, e quanto que sobrou. Qual é a sua sobra hoje? É 10%? É 20%? É 50%? Qual é a sua meta de sobra? Bom, está aí, de novo, um paralelo entre o quanto que você tem de lucro. Você tem lucro? Então, o objetivo é ter lucro, como uma empresa, como a vida pessoal física. Porque o lucro é vida, é continuidade. E indo para o quarto passo, tá? Seria, então, desses três, o quarto passo seria você fazer um balanço depois de um período. No caso das empresas, tem até uma medida que é uma palavrinha em inglesa, que é ROE, que é o ROI, o retorno sobre o equity, ou sobre o capital. Enfim, se a empresa tem no início do ano 1 milhão, no final desse ano, de 12 meses depois, ela conseguiu sobrar lá 100 mil reais, ela teve então um retorno de 10%. Esses 10%, ela vai comparar se entre outros investimentos que ela fosse fazer, ele está compatível, se ele está abaixo, se ele está acima, se a Selic é 2%, ganhou 10%, então você está tendo um super resultado. Por exemplo, na sua vida, a mesma coisa. Você começou esse ano 2020, você tinha guardado 50 mil reais. Agora, final de 2020, qual a expectativa que você tenha de sobras? Somando todos os meses, você vai ter, por exemplo, se você tiver 10 mil reais sobrando, você fez todos os meses, chegou no final do ano com 10 mil, se tinha 50, você teve então um retorno de 20%. Então, o seu patrimônio está aumentando. Então, está aí uma forma de medida. Esse é um indicador de rentabilidade. Então, nós vimos os indicadores de eficiência, rapidamente, indicador de rentabilidade, um indicador, tem vários, eu já falei, e então você já está se habilitando aqui para entender um pouquinho de contabilidade, de balanço da sua contabilidade, refletir sobre a sua vida e daí planejar coisas melhores para o futuro. Assim que as empresas fazem. Nós estamos em novembro de 2020. Nesse momento, tá, eu trabalhei muito com empresas. Nesse momento está se preparando o orçamento para o ano de 2021. E todas essas questões estão começando a vir à mesa. Para você olhar o que você planeja em termos de economia, quanto você vai crescer, qual é o custo, qual é o lucro que você espera ter no ano de 2021. Quem sabe isso aqui não vale também para você fazer o seu balanço agora e projetar as metas de 2021. Até o final do ano eu faço um vídeo específico, melhorado, com mais detalhes sobre isso. Bom, concluindo então, o que nós vimos aqui? A ideia de entender finanças de uma forma mais ampla, dentro do contexto do mundo que a gente vive, que vai exigir que a gente entenda um pouco mais, não sejamos manipulados por aproveitadores, né, do mundo de investimento, que sempre tem, no mundo todo, e nos acostumar então que isso vai ser uma realidade para o futuro. Bom, e vimos então especificamente a receita, tá? Os custos, o lucro e o retorno sobre o patrimônio. O retorno sobre o patrimônio, conforme o Robert Kiyosaki, é uma das medidas de riqueza. É estar fazendo com que seu patrimônio se multiplique acima do que seria a rentabilidade básica do mercado. Tá aí, ficamos então com um conceito amplo sobre finanças, tá? Espero que tenha sido interessante para a sua vida. E continuamos aí aos pedaços, colocando sempre um pouquinho mais disso aí, tá bom? Até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!